A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico, livro de Deuteronômio, capítulo 31. E os assuntos do vídeo de hoje serão a sucessão de Josué, né? Aqui Deus vai prometer a Josué que ele será o sucessor de Moisés. E aqui o Moisés vai preparar ele para ser seu sucessor, né? E também Deus mostra o futuro de Israel para Moisés, que eles vão quebrar a aliança, né? E aqui a gente vai ver a preocupação de Moisés, né? Porque ele já está avançado em idade. E Deus fala para ele que ele não vai entrar na Terra Prometida. E ele é tão responsável, é um líder tão comprometido com a sua missão, que mesmo Deus falando para ele assim, olha, Moisés, acabou a tua missão, agora é com Josué, até o finalzinho da vida dele, ele fica preocupado com a lei e com o povo de Israel, né? Ele quer que o povo de Israel seja obediente a Deus, porque ele sabe as vantagens de ser obediente a Deus, né? E a gente vai ficar bem claro nesse capítulo que até o final da sua vida ele cumpriu o seu propósito, né? Será que nós estamos cumprindo o nosso propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Na nova aliança, o propósito é evangelizar, é falar da graça de Cristo Jesus, para que todas as almas alcancem a salvação através da fé em Cristo, né? Esse é o nosso propósito. E será que nós estamos nos esforçando para cumprir esse propósito? Moisés cumpriu o propósito dele, que era ensinar a lei a Israel, né? E passou essa missão para Josué, que era entrar na terra prometida e fazer com que esse povo seja obediente a Deus. Então cada um tem um propósito, cada um tem sua missão, cada um tem sua importância. Todos nós somos especiais diante de Deus e cada um tem o seu propósito. Então é um capítulo muito importante que vai nos ensinar como é importante nós lutarmos pelo propósito, tá bom? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, aqui de seu bom Espírito, em nome de Jesus. Verso 1. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Da idade de 120 anos sou hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor te tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, e aos reis dos amorreus, e a sua terra, aos quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todos os mandamentos que vos tenho ordenado. Então Moisés já estava com 120 anos, avançado em idade, e ele já não tinha mais como cumprir a missão, cumprir o seu propósito, né? Ele já tinha feito o melhor dele até ali, né? Então aqui nós temos que saber a hora de parar, né? A hora que você concluiu o propósito de Deus, tem o tempo de descansar, né? Todo mundo tem um tempo de fazer só. Por isso que a gente tem que aproveitar a nossa juventude. Enquanto você tem a saúde perfeita, usa para evangelizar, para fazer missão, para falar do amor de Deus, para trabalhar, para sustentar sua família, para ajudar as pessoas ao seu redor, porque chega um tempo que você não vai ter mais condição de fazer isso. Chega o tempo que o corpo já não responde mais aos seus comandos e você não tem mais como fazer o que você fazia antes. Então é necessário você entender que você tem limitações aqui na Terra, né? Então faça o seu melhor com aquilo que você tem. E quando chegar o momento que você não consegue mais ajudar, ensine as gerações futuras para continuar o seu legado. Amém? Isso tanto na parte espiritual, na parte de evangelização, de pregação do evangelho, mas também na parte de serviço, né? Você tem que ensinar uma profissão para o seu filho, né? Encaminhar ele para as coisas certas e, e fazer a sociedade seguir em frente, né? A humanidade, nós temos um tempo determinado por Deus aqui na Terra. Então é necessário a gente fazer o nosso melhor e ensinar as gerações futuras a fazerem o melhor deles também, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Verso 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Este capítulo aqui é muito importante, porque esse verso 6 aqui, que o Senhor não te deixará, nem vos desamparará, é lindo demais. Isso aqui é motivacional. Toda vez que você está desanimado, lembra disso, que o Senhor está convosco, Ele não vai te deixar, nem vai te desamparar, né? Animeis e tem bom ânimo. Então tem bom ânimo diante do Senhor, né? Isso aqui Deus vai falar várias vezes neste capítulo e vai repetir quando começar o livro de Josué. É a primeira coisa que Deus vai falar para Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, Josué. Eu estou contigo, né? Então quando Deus está conosco, Ele só quer que a gente se esforça, que a gente faça a nossa parte.
e Deus vai fazer a dele, tá bom? Faça o natural e Deus vai fazer o sobrenatural na vida de vocês. E chamou Moisés a Josué. Ele disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. Então aqui Moisés está apresentando Josué ao povo. Olha, esse aqui, o Josué, ele vai ser o novo líder. Deus vai ser com ele em tudo e vai ser com vocês também. Escutem o que Josué vai falar para vocês e vocês serão vencedores, né? Então, nessa sucessão, é necessário o líder antigo apresentar o novo líder, para que o povo respeitasse Josué, né? Verso 8: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes, né? Então, uma vez eu fui na igreja e eu estava passando por uma prova, né, no serviço, e Deus mandou uma palavra maravilhosa para mim, né? E Deus tomou o servo de Deus lá e fez uma revelação muito bonita. Eu guardei essa palavra no meu coração, né? É Hebreus capítulo 13, verso 5. E eu não sabia onde que estava escrito. Porque aqui, ó, eu vou ler o Hebreus 13, verso 5 para vocês verem, né? Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. Aí eu não sabia, né, onde que estava, quem que disse essas frases, né? Foi o próprio Deus falando a Josué e ao povo de Israel, né? Então, aqui em Hebreus, capítulo 13, verso 5, quando fala assim, ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Quem disse foi o próprio Senhor, né? Ao povo de Israel, né? A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. O verso 9 vai começar agora. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca do concerto do Senhor e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos. Então, de 7 em 7 anos é o ciclo do Shemitah, né? A gente já estudou sobre isso, né? Então, o sétimo ano, o ano sabático, era para ser lido novamente a lei de Deus, né? É óbvio que eles estudavam a palavra de Deus todos os dias, como a gente já viu nos capítulos passados, né? Os sacerdotes ensinavam o povo, os anciões, né? Estava gravado na rocha, no monte, quando eles chegaram bem na entrada de Canaã, tinha os mandamentos, a lei do Senhor escrita em rocha, né? Para eles lerem, né? Moisés escreveu os Pentateuco, os 5 livros, né? Capítulo passado a gente viu que ele escreveu os 5 livros, né? Que ele completou. Então aqui era para ser lido, era um juramento. Então de 7 em 7 anos era para ser lido os mandamentos e a lei de Deus, para que o povo, as próximas gerações, confirmasse o voto com Deus de que eles se comprometeriam a seguir a aliança, tá bom? Verso 11: Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. E ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Se não ouvir a palavra de Deus, não tem como temer o Senhor. Se as pessoas não saberem as consequências do pecado, elas vão continuar pecando, né? Porque elas não vão ter medo, elas não vão saber da existência do inferno, não vão saber que o salário do pecado é a morte, né? Não vão saber das bênçãos que tem em você ser obediente, não vão saber que se você for fiel a Deus e aceitar Jesus Cristo, você vai entrar no céu, né? Então, se a pessoa não tem conhecimento da lei, da palavra, ela não tem como ser abençoada por Deus, né? Então, é necessário a gente conhecer a palavra de Deus para temer ao Senhor, né? E está escrito na palavra que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? E por que o princípio? Porque depois que você conhece Deus, você não serve mais Ele por medo, você serve por amor, né? Verso 13: E que seus filhos que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a que ides passando o Jordão para possuí-la. Deus dá a Josué o encargo do povo. Verso 14: E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. Olha que glorioso, né? O povo de Israel todo via isso, né? Então Moisés e Josué entraram na tenda e o nosso Senhor desceu
com uma coluna de nuvem na tenda para falar com os dois, né? Olha que incrível, né? Que experiência maravilhosa que eles tiveram, né? Verso 16. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará, e anulará o meu concerto, que tenho feito com ele. Então aqui Deus, na sua onisciência, ele já sabia que o povo não ia respeitar ele, que não ia guardar os seus mandamentos após a conquista de Canaã, né? Porque eles não expulsaram todos aqueles povos de lá, né? Como Deus mandou, e se contaminaram com as suas doutrinas e com seus deuses estranhos, né? Então, aqui tem sempre quando eu vejo um debate de ateu com crentes, né? Os ateus eles perguntam assim: se Deus ele é onisciente, se ele sabe que o inimigo, o Lúcifer, ia trair ele, por que ele criou o Lúcifer, né? Outras perguntas também, né? Se ele sabia que o homem ia pecar, por que ele criou a árvore da ciência do bem e do mal, né? Então, sempre a pessoa que é ateu, ou pessoa que está começando agora lendo a palavra de Deus, tem essas dúvidas, né? Quem nunca teve essas dúvidas, né? É normal ter essas dúvidas. Mas aqui, Deus está, novamente, fica essa interrogação aqui, né? Se Deus sabia que o povo ia se corromper lá em Canaã, por que ele permitiu do povo de Israel entrar lá, né? Então aqui vamos às respostas, né? Primeiro, porque o povo de Canaã, ele era um povo pecador, idólatra, e tinha completado a medida da sua injustiça, e era necessário que Deus julgasse aquele povo, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então Deus escolheu Israel para julgar aquela nação, certo? E outra coisa, nós já estudamos em outros vídeos, tem uma playlist minha aqui, Deus é amor, mas também é justiça. Se você quer entender a justiça de Deus, assiste essa playlist. Você vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então o nosso Deus, ele só pode julgar alguém após ele tomar uma atitude, né? Porque o nosso Deus, ele é justo. Ele não peca, ele não pune uma pessoa pelos seus pensamentos. Ele não pune a pessoa pelo que ela não fez. Ele só vai punir quando a pessoa fizer a atitude do pecado, né? Então, o nosso Deus, ele já sabia que eles iam se corromper, né? Mas ele também sabia que ia ter muitos fiéis ali. Então, nosso Deus, ele só toma uma atitude após uma ação. Então, mesmo ele sabendo que o povo ia se corromper, ele permitiu o povo entrar para fazer a justiça lá, né? E depois que o povo de Israel cometeu os pecados e erraram, eles foram julgados, né? Aí Deus mandou outras nações lá destruírem Israel. Então, isso aconteceu várias vezes durante a história, né? E isso continua nos dias de hoje, tá bom? Todo mundo tem um livre-arbítrio. Deus dá oportunidade para todos. Ele sabe todo o nosso futuro. Ele nos conhece antes da fundação do mundo, né? Santo Jesus Cristo. Mas ele não pode nos julgar, porque como ele é um Deus amoroso e justo, ele não pode julgar ninguém por algo que ele não fez, né? Então, só após a gente fazer alguma coisa errada, que ele vai nos julgar. Amém? E no reino celestial, o nosso Deus, ele é onisciente, mas os outros seres celestes, os anjos, por exemplo, eles não são oniscientes, eles não conhecem. Então, se nosso Deus tomasse a atitude de nos julgar antes de nós fizermos alguma coisa de errado, né? Como seria a imagem de Deus diante dos seus anjos, né? Então, o nosso Deus, ele permite, nos dá liberdade de escolher, para que após as nossas escolhas, se a gente tomar a decisão certa, nós seremos abençoados. Se tomarmos a decisão errada, seremos amaldiçoados. E isso, diante dessas situações, os anjos acompanham e veem tudo isso. Amém? E o governo de Deus é mais justo que isso, impossível, né? Então, se alguém tem dúvida sobre esse assunto, eu acho que ficou bem claro agora, né? Deus só toma um julgamento quando a pessoa pratica alguma ação, né? Ele não pode julgar ninguém antes que ela faça, né? Porque tá todo mundo vendo lá em cima, lá no céu. E os anjos do mal também estão vendo, né? Então, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E nosso Deus, ele é justo. Ele só dá a recompensa do pecado quando a pessoa peca, né? E ele dá várias oportunidades para a pessoa se arrepender. Então, nosso Deus é muito justo e a palavra de Deus é muito linda, tá bom? Então, se você está em pecado, arrependa-se enquanto há tempo. Porque se você atingir a medida da injustiça, Deus vai te julgar também, tá bom? Porque ele é justo, tá certo? Verso 17. Assim se acenderá a minha ira naquele dia. Toda vez que está escrito na Bíblia, naquele dia, é o dia que Jesus Cristo vai voltar para julgar as nações, tá bom? Contra ele e desampará-lo-ei. Esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá, naquele dia, não me alcançaram estes males por não estar o meu Deus no meio de mim? Então, quando Jesus Cristo voltar e vier julgar as nações, todos aqueles que serviram a Deus, foram fiéis, Deus vai guardar e proteger eles e vai os abençoar. Mas aqueles que foram desobedientes,
vão sofrer os juízos de Deus, a ira de Deus. E vão fazer essa pergunta aqui: não me alcançaram estes males por não estar o meu Deus no meio de mim? Então eles vão entender que eles vão estar sofrendo porque Deus se afastou deles, porque eles não aceitaram a Deus, não quiseram viver uma vida para Cristo, né? Verso 18. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Então, verso 18 ficou bem claro, né? Todo mundo que adorou outro Deus que não seja o Deus de Israel, no dia quando Jesus Cristo voltar, eles vão sofrer a ira de Deus e serão julgados por isso, tá bom? Agora vamos ver o cântico de Moisés. Verso 19. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-os aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque os meterei na terra que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel, e comerão, e se fartarão, e se engordarão, então se tornarão a outros deuses, e os servirão, e me irritarão, e anularão o meu concerto. Olha só o nosso Deus aqui, ele fez questão de ensinar Moisés um cântico, e fazer Moisés ensinar o povo de Israel a cantar esse cântico, que esse cântico eles vão falar com a boca deles, e vão guardar no seu coração, na sua memória, que quando eles entrarem em Canaã, eles vão quebrar a aliança, né? Para que eles não tenham desculpa nenhuma de falar assim, eu pequei porque eu não sabia. Não, porque todas as crianças, todas as mulheres, todos os homens vão ter lembrança desse cântico, porque esse cântico vai ser passado de geração em geração, né? Então não vai ter desculpa. Quando eles cantarem essa música, eles vão lembrar, nossa, pequei contra o meu Deus, quebrei a aliança, o que eu estou fazendo, né? Então, isso aqui é para ficar um alerta para eles, né? Quem prestar atenção na letra da música e temer ao Senhor vai continuar sendo fiel. Mas muitas pessoas não vão dar importância para isso, como a gente conhece a história da Bíblia, né? Mais para frente, Israel vai se corromper várias vezes, vai ser quebrada essa aliança. Tanto que foi necessário Deus fazer uma nova aliança agora para todo mundo através de Jesus Cristo, né? Verso 21. E será que quando os alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunho, pois não será esquecido da boca de sua semente, porquanto conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que tem jurado. Então Deus já conhece a nossa imaginação, o que você está planejando, o que você está pensando. Se os seus planos são bons, Deus vai te abençoar e vai fazer você cumprir o desejo do seu coração. Mas se os seus planos são maus, Deus conhece, meu irmão. Deus conhece, minha irmã. Não vai dar certo, tá bom? Não vai dar certo. Deus conhece os seus pensamentos, tá bom? Deus conhece o nosso coração. Verso 22. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. De novo, Moisés, obedecendo a Deus, está incentivando Josué, está colocando palavras de ânimo para ele. Então, se você quer que sua família seja vencedora, se você quer ser vencedor, fale palavras de bom ânimo, seja uma pessoa positiva, né? Para as pessoas escutarem o que sai de você e se fortalecerem na fé para conseguir alcançarem os objetivos, tá bom? Verso 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todos as acabar. Então aqui Moisés concluiu os 5 livros da Bíblia, né? O Pentateuco. Verso 25. Deu ordem Moisés aos levitas que levassem a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então aqui mais um testemunho, né? Deus já colocou o céu e a terra como testemunhas, já colocou esse cântico e agora está colocando mais esse livro na arca do testemunho, né? Santo Deus. Por isso que a arca se chama arca do testemunho, porque ali está representando a aliança que Deus fez com Israel. Verso 27. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor. E quanto mais depois da minha morte. Então aqui Moisés aqui já está preocupado, né? Deus anunciou para ele que o povo ia pecar contra o Senhor, né? Então aqui Moisés já está preparando o povo, está tentando fazer o seu último esforço aqui, né? Ele vai fazer uma convocação para o povo aqui para repetir as leis de novo, para deixar tudo certinho assim, para eles ir com a consciência tranquila. Eu fiz o meu melhor, né? Então é importante a gente chegar na nossa velhice assim. Eu fiz o meu melhor, Senhor. Nossa, eu fiz o que eu pude. Você tá terminando um projeto que você fez, você terminou o projeto, você dorme com a consciência tranquila. Nossa, esse projeto que eu fiz, esse serviço que eu fiz,
foi o melhor que eu pude fazer, santo é Deus. Então é muito gostoso fazer isso, tá? Moisés era um líder desse jeito. Ele fazia sempre o seu melhor para Deus, né? Verso 28. Ajuntai perante mim todos os anciões das vossas tribos e vossos oficiais, e aos vossos ouvidos falarei estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra, porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então a gente provoca a ira de Deus com as obras das nossas mãos, com as obras, não com os pensamentos, né? Então tudo aquilo que você faz de mal para o próximo, ou que você peca contra o Senhor, toda ação sua negativa, pecaminosa, isso vai ser levantado na ira do Senhor. Você vai ser julgado por isso na ira do Senhor. Se você não se arrepender, né? Todo aquele que aceitou Jesus Cristo se arrepende dos seus pecados, não vai passar pela ira, né? A palavra é bem clara sobre isso, né? Que a igreja do Senhor, ela não passa pela ira de Deus, tá bom? Verso 30. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Então, até acabar o povo, ele ensinou o cântico a todo mundo, até todo mundo decorar aquele cântico, né? Olha o esforço do Moisés, que líder maravilhoso, né? Que seja um exemplo nas nossas vidas, né? Você está ensinando a palavra de Deus para os seus filhos, vocês fazem eles decorarem os mandamentos, os ensinamentos de Cristo, vocês conferem se eles aprenderam, se eles estão colocando em prática, né? Moisés conferia, Moisés fez tudo que tinha que fazer, e Deus recolheu ele em paz, né? Santo é Deus. Então aqui, Deus ensinou o cântico a Moisés, mas ele ainda não escreveu o cântico, né? A gente vai aprender o cântico no próximo capítulo. E que cântico interessante e bonito, né? Então, essa é a palavra para nós hoje. A importância de saber a hora de parar, fazer tudo com excelência para você, na hora que Deus te chamar, você estar com a consciência tranquila e ensinar as futuras gerações com dedicação e tudo que você fizer com dedicação. Esse é o resumo da palavra de hoje e que essa palavra esteja em nossos corações e que possamos colocar ela em prática em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe de todos vocês, ora a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre hoje eternamente louvado em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.